era muito orgânico, né, não era nada muito planejado ou calculado. Mas eu sou, né, uma pessoa branca, classe média, zona sul do Rio de Janeiro. Mas eu tenho algumas características, por exemplo, eu passei a minha infância e juventude inteiras estudando em escola pública no Rio de Janeiro, que já faz uma diferença para quem estuda em escola privada. O meu pai é arquiteto, também se trabalhou sempre em muitas obras, levou a gente para conhecer muito o Rio de Janeiro. Eu sou bailarina e sempre gostei muito de dançar, então eu consegui circular por Madureira, os bailes charmes, né? Marechal Hermes, gostava de baile funk, né? Acompanhei o Malboro em muitos bailes funks ali no começo, né? O primeiro baile funk foi em 89, quando ele estava lançando o Funk Brasil. Então, eu consegui circular, assim, mesmo sendo essa pessoa definida, né, com esse privilégio de branca, classe média, zona sul, carioca, eu acho que a arte me levou para muitos lugares, sabe? A música me levou para muitos lugares diferentes. E, de uma certa maneira, a gente vivia naquele momento da cidade partida, né, daquele livro incrível do Zuenir. E, de uma certa maneira, eu acho que eu e minha música era uma espécie de ponte, né, assim, entre o morro e o asfalto. Eu nunca fui funkeira, porque eu nunca nasci na favela, mas eu sempre tive uma conexão com essa música, né? Com a música dançante, com o funk americano e, ao mesmo tempo, o funk carioca, que teve, né, a sua referência, o Miami Bass teve uma referência do funk americano. Então, era quase que impossível não estar ali nos bailes, dançando e tal, e curtindo. Então, eu acho que, de uma certa maneira, eu me lembro, assim, algumas críticas que eu tive de que eu estava defendendo o funk, que o funk, porque era um momento que estava se criminalizando muito, né, o funk. Então, tudo era culpa do funk, né? Qualquer arrastão, qualquer roubo, qualquer violência, tudo era culpa do funk. E eu não via dessa maneira, né? Para mim, sempre foi um racismo estrutural, que a gente não tinha esse letramento naquela época, mas hoje você vê claramente assim que o preconceito é muito mais né, racial, né, e um racismo do que exatamente pela batida do funk ou pelo, né, é muito porque o funk também retrata a realidade da favela, e isso nem sempre é muito palatável, né, para muita gente, mas só lamento, gente, essa é a desigualdade no Brasil. Quer mudar a realidade do funk, muda a realidade da favela, né? O funk já estava na cara, né, naquele momento ali, no início dos anos 90, a força que tinha, né? Uma potência muito grande, era um movimento muito autêntico, então não era inventado por nenhuma agência de publicidade, nenhum empresário, nenhuma gravadora. Aquilo surgia de uma maneira muito orgânica e natural, né, de um tecido social sempre muito criminalizado, que era a favela. E passaram-se aí mais de 30 anos e o funk hoje é praticamente um mainstream, né? Você tem muitos artistas hoje de funk e o funk indo para fora do Brasil, artistas estrangeiros, né, usando as batidas do funk. A gente ainda sente que existe um preconceito, porque eu continuo dizendo para você, para mim o grande preconceito é esse racismo estrutural. Mas eu acho que o funk, né, seguiu o seu caminho e a gente passou por vários momentos, né? O funk raiz, depois o funk sensual, o funk melody, o funk proibidão, o funk ostentação, a batida do baian bass, depois a batida do tamborzão, depois o beatbox. Então, assim, eu acho que é um estilo que vem se evoluindo, se desenvolvendo, se misturando. E, gente, hoje é um patrimônio da cultura e da música brasileira, né?